que eu preciso fazer aqui? Eu quero buscar para todas as vendas a quantidade total de itens que tem para cada venda e o valor total baseado na tabela venda item. Porque vamos supor que essas informações são as que você precisa para poder fazer um tipo de conferência, alguma coisa assim. Quero confrontar o que está lá na tabela mestre da venda, o valor total, por exemplo, com o total somado de item a item, certo? Então, o total pode ser justificado dessa forma e a quantidade, às vezes, você só quer observar quantos itens estão entrando em cada venda, beleza? Então, vamos fazer essas duas situações para campo calculado. Então, como seria o campo calculado? Seria o quê? Fazer praticamente um subselect, assim, ó. Select from venda item VI, where vi.id da venda igual v.id, certo? Então, aqui a gente vai precisar fazer o quê? Vou colocar aqui o sum, abre e fecha parênteses, vi.quantidade, certo? E aí vou chamar isso daqui de QTD underline itens, beleza? Fiz essa contagem aqui, beleza, basta colocar um parênteses aqui e no final e colocar esse cara aqui em cima, certo? Só que eu não quero fazer isso, eu quero fazer através de campo calculado. Então, eu quero simplesmente pegar essa consulta aqui, ó, e transformar em um campo calculado para poder usar ela várias vezes em qualquer situação. Então, esse cálculo fica dentro da tabela, beleza? Então, vamos colocar aqui, ó, que esse sum, ele vai retornar aqui, ó, um cast, abro parênteses, de um numeric 15.2, certo? Fecho parênteses aqui, e aí posso até remover esse nome que tem aqui, certo? E aí, o único detalhe que eu preciso fazer aqui para poder colocar lá em campo calculado é que o campo calculado, ele não conhece o apelido da tabela principal, porque olha só, a tabela principal desse select aqui é essa venda item, e aqui eu coloquei o apelido. Agora, para fazer a junção com a venda, que é onde eu vou criar o campo calculado, que eu vou criar ele aqui embaixo, certo? Vou criar um campo calculado aqui. Para ele poder pegar o ID da venda, eu não tenho um apelido para a tabela venda. Eu tenho aqui o venda.id, certo? Dessa forma aqui ele vai conseguir identificar. Vou copiar esse cara aqui e vou lá na tabela venda, certo? Então vou dar um F2 aqui e vou mandar criar o campo calculado, certo? Então posso colocar o nome de itens aqui, ó, QTD underline itens, certo? Não preciso definir o tipo de dado, por quê? Porque o tipo de dado vai ser definido baseado no retorno daquele select. Então, eu vou vir aqui para frente, certo? E aqui para frente a gente tem o computed source. Vou abrir esse cara e vou colar esse meu select aqui dentro, beleza? Daquele jeito que eu fiz. Vou dar OK aqui, certo? 2 vezes para ele poder fechar a tela. Clico fora e nossa expressão está ali dentro. Daí, o que eu vou fazer? Vou mandar compilar essas alterações para que ele gere os scripts. E olha só, deu algum erro aqui. Deixa eu ver, ele está dizendo que o numeric está errado, certo? Então, vamos lá. Faltou S aqui na frente, certo? Então, volta aqui e aí vamos editar aqui a nossa expressão, certo? Faltou aqui, ó, S numeric 15.2, certo? Só esse detalhe que ficou errado, ok. E aí vamos compilar aqui as alterações, agora foi. Beleza, esse aqui é o script, alter table, venda, add, qtd itens, computed by, e aí tem o select que a gente fez. Comito a alteração da nossa estrutura, beleza. Então, a partir de agora, veja bem, eu não preciso fazer subselect nenhum. Vou até deixar comentado aqui e só vou arrumar esse S aqui na frente, né? Que a gente já corrigiu lá na frente. E aí, aqui eu não preciso fazer select nenhum. Basta fazer assim, ó, vírgula. Não preciso fazer junção também. v.qtd itens. Ele se comporta como se fosse uma coluna comum. Beleza, até aí tudo bem. Shift F9 aqui para poder rodar e vamos observar o resultado que a gente tem. Olha só, eu tenho até uma velocidade legal aqui, certo? Desse select que foi retornado, e aí vamos vir aqui na aba Performance. Olha só, ele fez uma leitura de 6.306 itens para essa consulta, certo? Então, para cada venda, ele buscou todos os itens dessa venda, fez um cálculo lá de quantos itens foram vendidos, somando as quantidades, e aí trouxe aqui o resultado, certo? Então, por isso que é um campo calculado, porque ele é calculado em tempo de execução. Portanto, se você tiver um select muito pesado lá dentro, não é o caso desse cara aqui, mas se for um select muito pesado, ele vai te comprometer. Agora, tem outro detalhe que eu quero te mostrar, que é o seguinte, olha só. Aqui, a gente trouxe a quantidade, mas lembra que eu quero trazer também o valor total? Então, vamos lá, vamos pegar esse mesmo select aqui, ó, vou tirar o comentário, vou dar um Ctrl D aqui, e aí vamos colocar aqui, que ao invés da quantidade, vai ser o valor total, certo? Então, esse valor total é o cara que vai entrar aqui. S numeric 15.2 mesmo, e aí o resto permanece igual. Copia esse cara aqui, certo? Vou deixar ele comentário aqui também, certo? Beleza? Vou vir aqui na tabela venda, deixa eu até cancelar aqui, né, a transação. Vou vir aqui na tabela venda e vamos adicionar um novo campo calculado. Esse campo calculado vai se chamar o quê? Valor itens, certo? Esse valor itens, para esse campo valor itens, eu também não mexo aqui no tipo de dado que vai ser retornado, por quê? Porque mesmo estando selecionado o integer ali, o que vai valer é o cara que está aqui, certo? Colei aquele script que agora soma o valor total, vou dar um OK 2 vezes para ele sair fora, beleza?
E aí tem aqui, ó, quando eu compilo as alterações, vou dar um commit aqui, e aí ele tem já o meu campo com numeric. Nesse caso aqui ele colocou 18.2, mas não tem problema, porque de 15 para 18 é o mesmo tipo de retorno, beleza? Não muda nada. E aí eu vou vir aqui no SQL Editor e vamos rodar esse cara aqui agora, ó, buscando também o v.valor_itens, beleza? Então, muito prático dessa forma aqui, né? Porque todo lugar que eu for fazer um select na venda, se eu precisar desses caras aqui, é só rodar. Agora, olha só, Shift F9 aqui para a gente poder ver o resultado. E a gente fez a leitura da tabela venda item e também da tabela venda, normalmente, certo? Teve aqui um tempo um pouquinho maior, mas justifica porque a gente teve um campo a mais. Agora, olha a performance. Ao invés de ele fazer uma leitura daqueles 6.000 itens, ele teve uma leitura de 12.000 itens, ou seja, ele dobrou a quantidade de vezes que ele leu a tabela venda item. Agora, por que ele dobrou? Porque, veja bem, esses dois campos aqui, eles funcionam como se fosse o subselect, certo? Então, esse select aqui, ó, ele está mascarado por trás desse campo, e assim, com esse campo aqui também acontece a mesma coisa. Então, o que acontece? Toda vez que eu tenho um subselect aqui, para cada uma das colunas, ele faz uma viagem na tabela, certo? Então, se eu for retornar um registro aqui, ele vai fazer uma viagem aqui e outra viagem aqui para buscar outro campo do mesmo registro, certo? Então, isso fica comprovado porque se eu comentar esse campo aqui, ó, ele vai fazer apenas uma viagem na tabela venda item. Vamos lá, Shift F9 aqui para a gente poder ver o resultado. E se a gente vier aqui na aba de performance, a gente tem aqui uma leitura de 6.306 itens. Beleza. Agora, se eu preciso retornar vários campos da venda item, faz sentido eu colocar tudo isso em campo calculado? Não, não faz sentido, certo? Isso vai acabar com a sua performance, vai deixar seu select cada vez mais lento.